Então, meus amados irmãos, tendo feito essa grande introdução por cá dos vídeos e longo, a questão do véu, da barba, do sábados mensais, festa dos tabernáculos e outros preceitos que vão sendo apresentados não são concerto ligado com o concerto eterno. Estava relacionado com o concerto temporal. Deixa ser específico. Existem dois concertos e esses concertos trouxeram para nós dois estatutos, duas leis, temporais e eterna. Por que eu estou a enfatizar tanto isso? É porque essas coisas anulam a justiça de Cristo. Cristo deixa de ser justiça nossa quando nós voltamos para o concerto do Sinai. E isso não é novo, porque mesmo no período em que Cristo estava no lugar santo, pessoas se levantavam para levar de volta o povo para o pátio. E queriam levar Cristo e judaísmo ao mesmo tempo. E essa foi uma luta que Paulo muito travou e Paulo lutou. E como povo, nós somos sempre tentados a isso. Por quê? Porque nós somos pessoas que amamos a lei, pregamos a vigência da lei. Então, procuramos sempre nos colocar em vários fardos. Mas o que precisamos entender é o seguinte quadro. Muitas leis que Deus havia dado para os judeus estavam relacionadas ao judaísmo como nação e eram leis limitadas. Ou seja, aquelas leis dependiam de duas coisas principais. Primeiro, do templo e segundo, da nação. Com isso, eu estou a dizer que quando os judeus ainda tinham um templo e também eles eram ainda uma nação teocrática, eles tinham, como acontece com qualquer povo, qualquer indivíduo, eles tinham que ter leis próprias, tinham que ter códigos próprios, tinham que ter estilo próprios. Mas além daquilo que era do judaísmo como nação, como cultura, como povo, como religião, existiam coisas que eram universais. É importante compreendermos isso. Nem tudo que está escrito na Bíblia com relação aos judeus aplica-se hoje para o mundo em geral e para o cristianismo. Algumas diferenças precisamos entender e ser humilde para aceitar. Primeiro é que o judaísmo era uma nação e era limitado. E os judeus, eles dividiam assim, tinham os gentios e os judeus. Mas essas questões já não existem mais em Cristo. Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo começa, porque Paulo foi o campeão da justiça de Cristo. Paulo foi, se podemos dizer, Jones e Wagner daquela época, lutando sozinho contra a liderança, inclusive a liderança apostólica, porque mesmo os apóstolos não compreendiam Paulo e tinham dúbios comportamentos. Gálatas capítulo 3, versículo 24 ao versículo 29. Gálatas 3, 24 a 29, diz assim. Gálatas 3, 24 a 29. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque
todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, Paulo está combatendo o nacionalismo judaico. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião universal, não nacional. Ao aceitarmos Cristo, nós já não estamos mais presos ao nacionalismo cristão. E nós não somos chamados a abandonar nossa pátria para irmos ganhar cidadania judaica. Nós agora carregamos a cidadania celestial, a cidadania de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso é importante que nós entendamos que ao aceitarmos Cristo, nós não estamos debaixo do judaísmo. Nós não somos obrigados a termos costumes e práticas que estavam relacionados com o judaísmo como nação. Por quê? Porque algumas coisas, alguns preceitos, alguns estatutos só poderiam ser obedecidos enquanto Israel permanecesse como nação. E os líderes judeus daquela época entenderam que certos preceitos, certos privilégios estavam limitados para eles como povo enquanto fossem uma nação. Quando eles deixassem de ser nação, já não poderiam obedecer. João capítulo 11 vai nos dar essa explicação, essa resposta. Por quê? Porque eles sabiam o que poderia acontecer caso eles deixassem de ser nação. Vamos lá, João capítulo 11, versículo 46 ao versículo 52. Mas alguns foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão neles e verão os romanos e tirar-nos ao nosso lugar e nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um corpo e filhos de Deus que andavam dispersos. Então, as leis, estatutos que estavam relacionados com isso terminaram quando Israel deixou de ser nação. E quando você vai para o Antigo Testamento, você vai perceber que existiam leis que eram apenas leis civis, eram apenas leis que os judeus poderiam obedecer caso fossem nação. Mas, ao deixarem de serem povo, também aquelas leis e aqueles estatutos deixam de estar em vigor, tanto para eles como nação, tanto para os cristãos.
os cristãos não estão obrigados, pese embora que o Antigo Testamento foi preservado pelos judeus, a imitarem judeus como nação. Mas qual é o mandamento? O mandamento que Deus deixa para nós é completamente diferente. Jesus Cristo, agora no cristianismo, ele não estabelece uma teocracia, mas anula a teocracia e ele ainda dá uma outra recomendação. Marcos capítulo 12, versículo 16 a 17 diz assim: E ele lhes trouxeram e disse-lhe: De quem é esta imagem e inscrição? Eles lhes disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Então Jesus estabelece aqui um novo princípio. Primeiro, Jesus quebra a teocracia. O que é a teocracia? É o sistema de governo que existia em Israel desde Saul até o ano 605. Israel vivia sobre uma teocracia. Quando Jesus diz dai de Deus o que é de Deus, ele separa o governo civil do governo religioso. Mas outra coisa que também Jesus aqui nos apresenta que é muito claro é que Jesus reconhece o governo do César. Ou seja, vocês precisam ser fiéis às leis locais. Todas as leis das nações que não ferem o mandamento de Deus, você deve obedecer e não obedecer à lei judaica. Por quê? Porque tinha uma lei judaica estabelecida pelos macabeus que Jesus aqui viola. Porque nós não estamos debaixo do governo dos macabeus, nós estamos debaixo do governo de César. Então, como súditos de César, e esse mandamento não ferindo a lei de Deus, eu sim devo obedecer, devo dar imposto. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos também enfatizam e continuam com o ensinamento de Cristo de que nós precisamos nos submeter ao governo local, não ao governo judaico. Então, alguns mandamentos caem por terra, alguns estatutos caem por terra, alguns hábitos e cultura que era dos judeus não devem ser cobrados para mim, eu que sou angolano. Eu preciso viver a cultura de Angola, a cultura de África, e naquilo em que o governo local no qual eu me encontro não fere os princípios, eu devo obedecer, ainda que isso fira os princípios do judaísmo. Romanos 13, versículo 1 ao versículo 4. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e a potestade que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal.